Olá, graça e paz. Quero aqui estar saudando a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e estar louvando a Deus pela sua vida, estar desejando aí um bem-vindo a essa segunda aula aí da nossa jornada aí da semana da maratona bíblica. Então, isso é muito importante que você observe, que você assista todos os vídeos, mas que você que está chegando nesse vídeo agora, que você assista aí o primeiro vídeo que nós falamos um pouco sobre conhecendo a sua Bíblia, onde nós falamos muito aí a respeito da Bíblia Sagrada, sobre os versículos, capítulos, as traduções, os autores, o período. Então nós falamos um bocado sobre isso. Então, que você assista o primeiro vídeo. Eu estarei também deixando aqui na descrição desse vídeo, nessa descrição desse vídeo, o link para o primeiro vídeo. Então você pode estar assistindo o primeiro vídeo para que você acompanhe esse processo, para que você acompanhe a sequência dessas aulas, para que você possa fazer aí a sua escala e fazer esse apanhamento de forma geral, de forma mais didática. Então é muito importante que você assista primeiro o primeiro vídeo e então você volte e assista esse segundo vídeo dessa segunda aula da nossa jornada aí da semana da maratona bíblica. Então nós falamos muito de uma forma clara, objetiva, para que você compreenda, entenda a sua Bíblia, o conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia ela vai trazer a sabedoria, traz refrigério, e ela vai nos educar, vai nos repreender, vai nos iluminar e nos dirigir. Então é muito importante que você atente para essas questões, porque você como ministro, como pregador da palavra, como lecionador aí da escola bíblica, ou dirigente, ou líder de algum grupo, ou até mesmo de empresa, então é muito importante que você aplique esses métodos sobre a sua vida e você vai sobressair diante de muitas situações que vão abençoar ricamente a sua vida. Então você que está chegando agora, que não me conhece, meu nome é Valdair Gomes, o autor do site valdairgomes.com, e estamos aqui para juntos estarmos aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. E não se esquecendo, para você receber todos os materiais em PDF dessas aulas, porque no final dessa jornada eu estarei enviando todos os materiais aí em PDF para você, para que você aprimore os seus conhecimentos. Mas eu quero aqui estar avisando para você que eu vou deixar no link dessa aula, desse vídeo. Você pode entrar na descrição desse vídeo e estar se inscrevendo. Então você vai encontrar lá, onde você pode entrar lá e clicar em cima do link e você vai ser direcionado para uma página e nessa página você vai colocar o seu e-mail. Porque é por e-mail que eu estarei enviando os materiais em PDF para você dessas aulas que nós teremos e estamos tendo desde a primeira até a última aula, para que você faça o acompanhamento e você imprima, faça aí da forma que você desejar. Eu estarei enviando esses PDF para você a partir desse link. Então é muito importante que você entre lá, escreva, coloque lá o seu melhor e-mail para que você possa estar recebendo esses materiais dessas aulas que teremos a partir dessa jornada dessas aulas. Então é muito importante que você se atente para isso. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, ative o sininho de notificações e interaja conosco aí nos comentários e fale aí a respeito do seu grau de estudo, se você é mediano, se você é básico ou já é avançado acerca da palavra de Deus. Então eu quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida,
né? Como eu já falei, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site Valdeir Gomes, e eu estarei junto com você, impulsionando no seu conhecimento bíblico a partir de agora. Então, nesse momento, nós vamos estar recapitulando um pouco daquilo que nós falamos. Nós falamos a respeito dos livros da Bíblia Sagrada, que nós falamos a diferença entre a Torá, entre o livro ortodoxo, a diferença entre a Bíblia católica, a Bíblia dos protestantes, a Bíblia dos cristãos, assim intitulado, chamado. Então nós estudamos a respeito disso. Nós estudamos, nós aprendemos que a Bíblia tem aí os 689 capítulos, aprendemos que no Velho Testamento nós encontramos 929 capítulos, nós aprendemos também que no Novo Testamento 260 capítulos. Então nós aprendemos a variação da Bíblia Católica, aonde eu não falei a respeito disso, mas eu quero aqui estar comunicando com você a diferença desses 5, ou seja, desses 7 livros da Bíblia Católica. Então que você possa estar anotando aí. É o complemento da aula anterior que nós tivemos. Eu não falei sobre a diferença desse livro. Só falei apenas do acréscimo desses 7 livros, que chegaria aí aos 73. Mas é muito importante que você observe quais são esses livros. Então, no livro, os 7º livros acrescentados da Bíblia Católica, deixa eu pegar aqui para você ver, é muito importante que você observe a diferença. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica. Então, eu tenho ela para estudo e fazer isso, para poder passar para você de uma forma mais clara. Então nós temos aí o livro de Tobias, no acréscimo aí da Bíblia Católica. Nós temos também o livro de Judite, e temos também Eclesiásticos. Nós temos aí Eclesiastes. E também temos Baruque, Baruque. Temos também 1º e 2º Macabeus. E também temos aí o acréscimo nos livros de Daniel e de Esté. Acréscimo no livro de Daniel e no livro de Esté. Então, que alguns falam sobre o cântico de Daniel. Então, eu não vou me aprofundar muito sobre esse assunto, porque nós tivemos na aula passada, mas eu quero aqui só estar reforçando para você aquilo que nós falamos na primeira aula, para que nós possamos entrar no assunto de hoje. O assunto de hoje, que nós vamos estar falando um pouco, é sobre aí a divisão dos livros. A divisão dos livros, tanto do livro do Novo, do Velho Testamento, como do Novo Testamento. Então que você pegue aí a sua Bíblia, faça aí as suas anotações, que nós temos aqui nós temos o Pentateuco. Nós temos o Pentateuco. Então, só recapitulando, você que não assistiu a primeira aula, que você volte, vá para a primeira aula e depois você assista essa segunda aula, porque elas vão se complementando, para que nós possamos entrar mais a fundo nessa questão. Nós temos aqui o Pentateuco. Nós temos aqui o Pentateuco. Temos aqui o Pentateuco. O Pentateuco, você pode pegar a sua Bíblia, como eu estou com a minha aqui, e você pode, marcando aí, se tiver um marcador, igual o meu, você pode pegar um marcador, ou uma caneta mesmo, ou se você preferir, escreva em um papel. Esse Pentateuco
são os primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia quais são? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros livros da Bíblia, são os Pentateuco. O Pentateuco. Então são os primeiros livros da Bíblia. E nós temos também os livros históricos. Nós temos os livros históricos. Os livros históricos. Isso é muito importante que você observe. Os livros históricos de Israel. Quais são esses livros históricos? Que você possa estar fazendo essas anotações. Você pode olhar até na sua própria Bíblia aqui, como eu estou com a minha. Os livros históricos são quais são eles? De Josué até Ester. De Josué até Ester. São os livros históricos de Israel. Livros históricos de Israel. Então é muito importante que você pode pegar na sua Bíblia e escrever na sua própria Bíblia, porque tem aí no prefácio dela as divisões. Então você pode escrever aí ou marcar no seu marca-texto as suas páginas. Então nós aprendemos que o Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Então olha só a divisão. Nós aprendemos aqui nesse momento que os livros históricos de Israel de Josué até Ester. E agora os livros poéticos. Os livros poéticos. Em alguns professores, alguns estudiosos, eles põem alguns livros a mais a respeito disso. Mas nós estamos trabalhando aqui, é muito importante que você observe. Os livros poéticos. Então, os livros poéticos. Deixa eu escrever aqui de outra cor, para você observar. Nós temos também os livros poéticos. Os poéticos. Os livros poéticos que desde qual? Os livros poéticos, quais são eles? Salmo, Cantares, ou Cantares de Salomão, e Lamentações de Jeremias são os livros poéticos. Lamentações de Jeremias. Você encontra como livros poéticos. E assim nós vamos para os livros filosóficos. Porque alguns colocam como livro poético Eclesiastes, ou também alguns colocam como livros poéticos Provérbios. Mas os livros poéticos nós encontramos eles, a forma mais clássica desses livros poéticos são Salmos, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias. Você anote. São os livros poéticos. E nós temos os livros filosóficos. Temos os livros filosóficos. Os livros filosóficos, observe bem, me acompanhe. Temos os livros filosóficos. Os livros filosóficos. Esses livros filosóficos olha só, esses livros filosóficos, anote bem, os livros filosóficos são Jó, livro filosófico, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então você
Marque aí na sua Bíblia. Marque aí na sua Bíblia. Jó, Provérbios e Eclesiastes, que são os livros filosóficos. São os livros filosóficos. E logo depois, nessa divisão, nós vamos para os profetas maiores. Vamos para os profetas maiores. Então, os profetas menores, perdão. Deixa eu só apagar aqui o quadro. É muito importante que você acompanhe, que você faça aí as suas anotações. E não se esquecendo que eu vou estar passando para você no final dessa maratona todos os materiais em PDF para você fazer a sua revisão. Então, olha só, os livros proféticos, que nós chamamos maiores. Vamos lá, os livros proféticos maiores. Então, acompanhe aqui na própria Bíblia, para você fazer essa divisão. Proféticos, livro proféticos maiores. Livro profético maiores. Então você vê aqui essa diferença. Os livros proféticos maiores, então me acompanhe comigo. Então olha só, desde Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Daniel. Os profetas maiores. Então você encontra os profetas maiores. Então quais são os profetas maiores? Marque aí na sua Bíblia. Faça aí a sua marcação. É como eu estou com a minha aqui, ó. Então olha só. Isaías, Jeremias e Daniel. Esses 4 livros estão falando dos profetas maiores. Então, 4 profetas maiores. Aí logo em seguida nós vamos para os profetas menores. Os profetas menores, Então, olha só, profetas menores. Esses profetas menores, então você vai ver quantos são. Quantos são? Os profetas menores. Então acompanhe comigo. Os profetas menores Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Só licença aqui. Jonas, nós paramos, Miqueias, Naum, alguns chamam Num, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós encontramos aqui 12, Ou seja, 12
livros. Doze livros. Então, esses 12 livros desses profetas, é muito importante que você observe a questão dos profetas. Então, quando nós observamos a questão dos profetas maiores e os profetas menores, aí nós vamos para os evangelhos semelhantes, que são os evangelhos sinóticos, que alguns estudiosos colocam os 4 evangelhos como os evangelhos sinóticos. Mas os evangelhos sinóticos ou semelhante são os 3 evangelhos. Quais? Mateus, Marcos e Lucas. São os 4 evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes. Os evangelhos semelhantes. E nós temos o livro doutrinário eclesiástico. Esse livro doutrinário eclesiástico é qual? O livro de João. O livro de João. Ou o Evangelho de João. É o livro, ele se separa dos 4. Os 4 evangelhos é o Evangelho Mateus, Marcos e Lucas. Nós chamamos eles de evangelhos sinópticos. Ou seja, sinópticos. Deixa eu pôr aqui para você. Deixa eu escrever aqui. Os evangelhos sinópticos. Olha só como é que se escreve. P mudo, aí sinópticos. Então, esses evangelhos sinópticos são o quê? Como eu já disse, Mateus, Marcos e Lucas. Já o Evangelho de João é o evangelho que nós chamamos o evangelho doutrinário. Evangelho doutrinário. Ou seja, esse evangelho eclesiástico, que é o evangelho de João. O evangelho de João. Que ele já está só, ele está separado. Mas não se esqueça que alguns eles colocam ele juntos como parte dos 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos. Eles dizem que o evangelho de João é semelhante aos demais. Mas se você lê o evangelho de João com mais cautela, com mais paciência, você não vê essa semelhança a qual nós colocamos. Mas nós encontramos a semelhança nesses 4 evangelhos, nesses 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então já João, ele já fala de uma forma mais profunda e ele revela um pouco sobre Jesus. É até um livro mais recomendado para os novos convertidos. Os novos convertidos. Então nós temos o livro histórico da igreja. Qual é o livro histórico da igreja? Onde narra, eu tenho certeza que você já trouxe em mente qual é esse livro. É o Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos é o livro histórico da igreja. Esse livro, ele é um livro histórico da igreja, que fala especificamente sobre o início de tudo. Fala sobre o início, a trajetória. Então, nós chamamos eles como o livro histórico da igreja. O livro histórico. Esse livro é um livro que nós chamamos eles dessa forma. Ele é histórico. Mas de quê? Da igreja.
Ele é um livro histórico da igreja. Esse livro histórico da igreja é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que fala sobre a história da igreja, né? Atos, que são os Atos dos Apóstolos, que conta sobre essa proeza do que os apóstolos fizeram. E logo após nós vamos para as cartas paulinas. Então nós vamos para as cartas paulinas. As cartas paulinas, né? Paulinas. Essas cartas paulinas. Então observe bem, quantas são as cartas paulinas? As cartas paulinas nós encontramos aqui, ó. Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filemão. Então nós vemos aqui as epístolas paulinas. Então nós vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira mão. Então paciência, espere bem. Nós estamos fazendo as divisões dos livros da Bíblia Sagrada. Nós estamos fazendo essa divisão. Então essa divisão nós encontramos as cartas paulinas. Então nós vamos para as epístolas. As epístolas pastorais. As epístolas pastorais são 3 epístolas pastorais. Você que é pastor, que é obreiro, é importante que você estude essas cartas pastorais para que você entenda como funciona o ministério e a vocação de cada um e onde você se insere e se encaixa. Então, nós temos as cartas pastorais que dá a direção especificamente para os ministérios e o cuidado da igreja. Então, nós vemos aqui, quais são essas cartas pastorais? Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. As cartas pastorais. Aí nós vamos para as epístolas gerais. Então nós temos aqui as epístolas gerais. Então note bem aí na sua Bíblia, me acompanhe com muita cautela, faça aí suas anotações. Se você não está, se eu estou indo um pouco rápido, mas você pode voltar esse vídeo e assistir aí quantas vezes você quiser, para você, porque a repetição também ela traz o aperfeiçoamento. Então nós temos aqui as epístolas gerais. As epístolas gerais, essas epístolas gerais, olha só. Então, gerais. As epístolas. Essas epístolas. As epístolas gerais. Quais são elas, as epístolas gerais? As epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª e 2ª João, e 3ª João, e Judas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então nós temos 8 epístolas gerais, de Hebreus a Judas. De Hebreus a Judas. São as epístolas gerais. As epístolas gerais. Essas epístolas gerais, nós estamos fazendo aqui essa divisão, essa aula para nós fazermos a divisão, para que nós possamos saber, porque quando você abrir a sua Bíblia, você está na igreja, abra a sua Bíblia no lugar fulano. Eu tenho um professor, meu professor, às vezes, quando ele está lecionando, ele fala o assunto e ele já quer que nós temos que descobrir qual é o capítulo e o versículo que ele está falando. Só pelo assunto, pelo tema que a gente estiver estudando. Então ele não diz, abre lá em lugar fulano. Ele só diz o tema e nós temos que encontrar. Mas para você ter essa desenvoltura, você primeiro tem que conhecer como que é essa estrutura. É o que eu estou passando para você nessa aula de hoje. Porque quando você sabe estruturar, é como você tem um peixe, você aprende a comer o peixe, pegando só as carnes e tirando as espinhas, fazendo essa divisão. É o que eu estou passando para você neste momento. Porque quando você vê falar sobre algum assunto, então você já vai ver, ou quando você for falar. Por exemplo, falar sobre pastorais, quando você for dar uma pequena saudação, você é para pastor, então você já sabe mais ou menos aonde você vai procurar uma passagem que fala sobre esse assunto de pastor. Então é muito importante que você observe essa questão. E por último, nós temos o profético, profético eclesiomessiano, esse profeta eclesiomessiânico, profeta eclesiomessiânico. Eu vou escrever aqui para você, só para que você tenha uma ideia da importância. Então, espero que você tenha entendido o que é as epístolas gerais. Então, vamos lá. Agora nós vamos para essa palavra tão importante. Essa palavra tão importante. Vou escrever ela aqui para você. Talvez você nunca tenha visto dessa forma. Que é o profético. Profético eclésio messiânico. Eclésio messiânico. Eclésio messiânico, que é o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Então, que é chamado de o livro da revelação. O livro da revelação. Então, é muito importante que você observe. Então, nós aprendemos nessa aula a dividir os livros da Bíblia. Então, nós falamos sobre os primeiros livros da Bíblia, nós falamos sobre o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio. Também falamos sobre os livros históricos de Israel, que é de Josué até Esther. Também nós falamos sobre os livros proféticos, ou livros poéticos, melhor dizendo. Está aqui. Você pode fazer essa subdivisão na sua Bíblia,
que é Salmos e Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias. E nós temos os livros filosóficos, Jó, Provérbios, Eclesiastes. E os livros proféticos maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E temos os livros menores, ou dos profetas menores, que é de Oséia até Malaquias, aí já próximo do Novo Testamento. E temos os livros dos evangelhos, que é os evangelhos semelhantes ou sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E temos o livro doutrinário eclesiástico, que é o Evangelho de João. Evangelho de João. Nós chamamos de Evangelho de João, que ele é canonizado como um livro doutrinário eclesiástico. Então isso é muito importante. E temos o livro histórico. O livro histórico, porque também o livro de Atos ele não se encaixa como evangelho, mas sim como livro histórico. Então, observe bem, os livros históricos da igreja. Esse não é o livro histórico que é canonizado como os do Velho Testamento. Não, esse livro é um livro do Novo Testamento e é um livro histórico da igreja. E logo em seguida nós temos as epístolas paulinas. As epístolas paulinas, de Romanos a Filemão. E temos as epístolas paulinas pastorais, que é 1ª, 2º Timóteo e Tito. E temos as epístolas gerais, que é de Hebreus a Judas. E temos o profético eclesiomessiânico, que é o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações. Então, eu espero que você tenha compreendido. Se eu fui um pouco rápido, que você volte novamente esse vídeo, essa aula, e assista de novo. Mas o mais importante, você que chegou aqui agora, eu quero avisar para você assista a primeira aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Só recapitulando para você, para que você possa pegar a direção desde o início ao começo. Então, para você compreender essa aula de hoje, é muito importante que você tenha assistido a primeira aula. Então, é muito importante. E não esquecendo, mais uma vez, você tem que se inscrever abaixo no link que eu estarei deixando de inscrição, para que você possa entrar na página e você deixe lá o seu melhor e-mail, onde você vai estar recebendo os materiais em PDF via e-mail. É por onde eu estarei mandando para você esses materiais em PDF das aulas, desde a primeira aula até a última aula que teremos futuramente durante essa semana. Então, eu quero que estar louvando a Deus pela sua vida. Um forte abraço aí do seu irmão Cristo, Valdeir Gomes. E não se esqueça de compartilhar com menos 3 pessoas esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas esse ensinamento. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e você estará me ajudando a expandir o Evangelho do Reino, a palavra do Senhor, para mais corações. Então compartilhe pelo menos com 3 pessoas aí nas suas redes sociais. Deixe os seus comentários. Você nos ajuda no YouTube a levar essa informação para mais pessoas. Quando você comenta, curte e compartilha. Então você está nos ajudando no algoritmo do YouTube a enviar esse vídeo para mais pessoas. Então esse é o seu trabalho, para que você seja aí um compartilhador desse conteúdo. Vamos fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas que precisam conhecer mais a respeito. Olha,
da Bíblia Sagrada. Porque nessa maratona bíblica que eu falei para você, que você vai aprender em tempo recorde, conhecer a sua Bíblia de capa a capa. Porque você vai estar aprendendo e você vai ter facilidade em manusear a sua Bíblia. Então, eu quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida e desejar aqui para você um forte abraço, bom estudo e até a próxima aula do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.